Iceberg de curiosidades de ordem paranormal. Sim. Sem muita enrolação. Vamos ver, deixa eu liberar aqui. Libera aí pra eles. Foi. Vou vir um pouco mais pra cá pra vocês. Vamos lá, em Aí. 3. 2, 1 e play. Play. O iceberg das curiosidades de ordem para... Ah, o canal se chama Senhor Veríssimo, tá? Exatamente. Link, vou deixar o link na descrição, porque isso aqui vai pro cortes. Talvez até pro canal principal, Eu não acho que sei. vai pro canal principal. Eu acho que vai pro canal principal, então eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Então bora. Bora, play. Paranormal. Eu sei. Eu tô um pouco, bastante, muito, na verdade, atrasado pra fazer vídeo de iceberg. Mas antes tarde do que nunca. Pra você que, por algum Uau. motivo, não sabe o que é um vídeo de iceberg, basicamente é uma lista de curiosidades. Eu não sei no muito caso, bem o que sobre que é. ordem paranormal, com a pequena diferença que eu começo dos itens mais conhecidos e vou até os mais desconhecidos. Nesse caso, Caraca. as tá, curiosidades beleza. mais conhecidas até as mais desconhecidas. Os icebergs Fechou, também fechou. são separados por Uma musiquinha. camadas, sendo as primeiras camadas as mais superficiais, mais visíveis, de mais fácil acesso. Qualquer um consegue enxergar. Nessas primeiras camadas ficam os itens mais famosos, populares da lista, que é bem difícil não conhecer. Já nas últimas camadas, a gente tem as áreas mais submersas do iceberg, então mais profundas no oceano, representando itens misteriosos, obscuros, entradas da lista que pouquíssima gente chegou a ver ou conhecer de alguma forma. Resumindo, quanto mais fundo e maior o número da camada, mais ocultos e secretos são os itens da lista. Tudo certo? Credo. Caraca, então é tipo assim, é meio que um... Ah, ele vai começar das curiosidades que todo mundo sabe, e aí conforme vai passando, ele Não vai sabe. com aquelas que menos o pessoal conhece, As tá ligado? macabras, assim, sei lá. Tipo, degradê. Caraca, Top. foda. Foda, Top. beleza, play. A primeira Vamos lá, camada do então, legal. pro iceberg de curiosidades de ordem paranormal. Bora. Bora! Primeira camada. Musiquinha boa, musiquinha boa. A ponta do iceberg. Você sabia que o Arthur era pra ser uma participação especial? Ah, sim, Que né? foi? Essa é Eu bem Sabia que óbvia. óbvio. o... Que eram shows mais que o conhecidos. Dante era pra ser um Não vou falar padre. com desejo, mas de fato, o Arthur era pra aparecer só no E episódio. o Dante era pra Ah, ser mano, que padre, bonitinho. mano. Você Porém, acredita? talvez no quarto. Acontece que abriu uma vaga aí na equipe E depois do terceiro episódio, né? E acontece que o Arthur acabou por lutar contra uma aranha gigante, né? É. Tadinho do Christopher, Civis mano. normalmente não fazem. E se saiu muito bem até. Digamos que a equipe E meio que viu ali o potencial no meninão e decidiu incluir ele na equipe. Claro, o Arthur também quis, né? Depois, Cara, ninguém esperava Sim, que o melhor que o versão. Mal Chris... sabiam eles que essa iria decisão morrer. de última hora de incluir esse carinha com 8 de vida na equipe resultaria nisso aqui. Que Desse foda. jeito. hora de você se tornar um agente Ai, da que ordem. foda, Derrotar os mano. seus O cara se próprios tornou inimigos. protagonista, mano. Lindo. Livro oficial de regras. Eu acho Olha que maravilhoso, coisa linda. mano. Isso é ordem É. paranormal, meus amigos. Sim. Tá bom, Simplesmente mas e o homem. Dante, que era pra ser Ah. um padre. Ai, Essa meu também é das mais conhecidas aí do Não aguento mais. Virou até Não meme. creio. Tanto que as pessoas ficavam falando isso, ficou extremamente conhecido e as pessoas continuavam falando sobre, então virou meme, inclusive. Mas estamos aqui é pra isso, é pra falar coisa conhecida. E de fato, a ideia inicial do Dante era ser um padre. Não sei como, porquê, da Mentira. onde tiraram isso, como funcionou isso. Só sei que era pra ser, mas foi uma ideia descartada pelo Hakim e pelo Selbit. Acontece que o Hakim gostou tanto do design Dante padre que ele resolveu manter. Então não é coincidência o Dante realmente parecer muito um padre. Me porque complicou, era Aquela assim. golinha. Acontece que o Hakim largou a ideia, mas decidiu deixar o design assim, porque Pior que ficou muito da foda hora. mesmo. Inclusive Ficou. foi o Dante que matou o Impape, né? Que Sim. era o padre Ronaldo, né? Então olha O só. Ronaldo. Matando o padre. Ronaldo. Realmente, a ironia Ronaldo. do destino é uma divina. Ai, uma divina comédia. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Foda. Cinerária. Até aí eu Um dos tô momentos sabendo. Ai, mais cinerária. lendários de todo Ordem Paranormal. Mas vem Choremos. cá, você Tá muito sabe baixo o vídeo o que original? é uma cinerária? E agora? Uma cinerária. A coisa cinerária. Você sabe o que é isso? Provavelmente sim, até porque a gente tá na primeira camada. Mas, caso você por algum motivo não saiba, é uma flor. É essa flor aí que você tá vendo. Na verdade, todos os rituais do Kaiser têm nomes de flor. No caso, fofo. Acácia, Dandelion Eu não sabia. e Eu Cinerária. não sabia. O Kaiser dava o nome dos Caraca, rituais isso dele não- como flores. que Porque da a mãe hora. dele sempre presenteava ele Tá na ponta do iceberg e a gente não tá sabendo, tá É, ligado? literalmente. Nossa senhora. Começamos flores. bem. Começamos quando ele bem, fazia começamos algo bem. legal. Um dia ele perguntou pra ela foda. por que ela fazia isso. E ela simplesmente respondeu que um dia ele Ah, ia sentir é, falta de verdade. ser presenteado com flores.
Desculpa Caralho. o gatilho. Inclusive, esse momento do Cinerária foi Ai, tão Traz pesado más muito lembranças. que o sinistra, nome do chorando. ritual no livro de regras oficialmente é Cinerária por causa dessa cena, simplesmente. Mas o Kaiser não era o único que dava nomes bonitinhos pros rituais em referências a coisas. O Arthur, por exemplo, nomeia até hoje, né, os rituais dele em homenagem a álbuns ou músicas, mais especificamente músicas em que o Kiko Loureiro toca, porque é o guitarrista favorito do Guache. Por exemplo, o conheço. clássico Rebirth e o Dystopia também, que ele usa contra o Impact. Além disso, o Joey também fazia a mesma coisa, só que no caso do Joey é um pouco mais engraçado, pelo menos pra mim, porque ele dava o nome dos rituais dele em Joey. homenagem aos amigos dele que morreram, os amigos ginastas dele, que morreram no primeiro encontro dele com o Paranormal, que ele foi salvo pelo Thiago e pela Liz. Tem Ai, até uma gente, eu não HQ não sabe canônica isso. do Orengiro sobre isso. Os três amigos do Joey eram o Mateo, o Rodolfo e o Taka. Se eu não me engano, o Taka não Ele tinha. Não é possível que ele tinha uma habilidade chamada Ah! Rodolfo. Ele tinha uma Mano, habilidade não, chamada não, 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 Rodolfo. não. Eu não lembro disso, cara. Ele falou alguma vez Rodolfo? Ah, tinha sim! Ele falou sim! Mano, eu. Ele Nossa, falou, velho. Não é ele possível. falou, verdade, ele falou lá na É mansão. Ele falou uma vez só. Uma vez na mansão, se lembra? Ah, tá, mano. Foi Caraca. na mansão, né, que ele falou. Nossa, velho. Que isso? Eu preciso assistir de novo. Rodolfo. chegou a ter ritual com o nome dele, mas o Mateo e o Rodolfo tiveram. E era simplesmente hilário pra mim. O Joey ia lá usar um ritual e metia um Rodolfo. Mano, não é possível, cara. Aproveitando pra falar um pouco mais sobre o Joey, como eu disse, ele Rodolfo. tinha esses três amigos, Mateo, Rodolfo e Taka, e que eram de três nacionalidades diferentes. O Rodolfo sendo brasileiro, o Mateo sendo italiano e o Taka sendo japonês. Pra simbolizar isso, esse laço que ele tinha com esses amigos, o Joey usava uma pulseira que tinha uma bandeira do Brasil, do Japão. Ah, isso eu sei. Ah, Isso eu sei, isso eu sei. Coincidentemente, acabou acontecendo que a vida do Joey meio que passou bastante por esses três países durante o RPG, já que ele nasceu no Japão, teve sua primeira missão no Brasil Brasil. e a sua E só a última, última. na Itália. Inclusive, você com certeza conhece as últimas palavras do Joey, né? Domo ou arimasu. Mas você já reparou Não. que na famosa cutscene de Domo ou arimasu, Não, essa tipo, eu frase sei, pisca mas eu não rapidinho sei o- em italiano e em português? Provavelmente, se você prestou um pouquinho mais de atenção na hora, você notou. Mas eu mesmo demorei bastante pra perceber Caraca, isso. isso eu não Por algum sabia. motivo, Simplesmente o pior Joey Stan do universo. E pra finalizar com chave de ouro essa primeira camada, ainda Como falando que eu sobre me o Joey, considero Joe Stan depois alerta de dessa? gatilho agora, tá? Conteúdo sensível aí, você que é Ai. muito frágil e tal. Conteúdo pesado agora, hein? Joey. Isso já aconteceu. O nome do Joey já lembro, foi eu lembro esse. disso. Mas graças ao bom Deus, isso foi removido. Porque no japonês escrito em português, o Y não existe. Nossa, não tem olha Y isso. em japonês. Então Meu eles Deus. tiraram e ficou só Joey Joke mesmo. Que inclusive é uma referência a JoJo's Bizarre Adventure. E, na verdade, o não nome do Joey sabia. sempre foi uma referência a Jojo. Só que tinha esse Y antes Jojo. atrapalhando tudo. Por É. algum motivo. Eu não sei o que. Era tá, referência a não sei, Jojo? Não pergunto, sei que acredito, era mano. Mas Joey. justiça foi feita e essa coisa nunca mais voltou. Eu lembro do episódio do Selbit falando, só que nunca existiu, foi um delírio coletivo. Mano, não acredito que era referência a Jojo. Eu também não sabia. Nossa, mano. Meu Deus Aparecer do na céu. nossa tela. Como é que eu me Graças a considero Deus. Joe Stan depois dessa, mano? De repente, Vamos então. Jojo. Pra segunda camada. Ah, a gente já avançou já. A gente já avançou. Primeira camada eu já não sabia, mas a segunda, velho. Tô ferrado. Nível do mar. Beleza. A pontinha a gente nem sabia. meu Deus. 04, 13, 02. Ah, sim, 11. eu sei Esses esse. números são familiares pra Sempre, você? Sempre. Sempre. Deveriam Sempre. ser. Apareceu Isso umas porque esses 4 números vezes. são extremamente presentes durante Lá toda no- a Ordem Paranormal. Especificamente, esses 4 números juntos Desconfiguração. aparecem diversas vezes durante o Sim. RPG. Se não me Eu tô engano, um falando, deles é tipo assim, aniversário do Selbit. ah, uma ou duas vezes. Não. Tipo, o tempo O todo. tempo todo. Direto. Olha só, Sim. a lista das aparições é grande. Então, provavelmente eu não vou conseguir lembrar todas, mas aqui vai alguns exemplos que eu consegui pensar. A Beatriz, a Liz, o Thiago e o Daniel receberam as mensagens das suas primeiras Pausa. Apareceu do anfitrião, da senha lá do anfitrião.
A senha também do cofre pra entrar no... Do cofre não, né? Da Da porta geladeira lá. pra entrar É. no QG deles e tudo mais. Várias É, vezes aparece. sempre. Ações, às 4h13 da manhã. A senha da entrada do refrigerador falso Refrigerador. da base da ordem é Olha lá. 0413. O espreitador se manifestava às espreitador. 2h11 da manhã. 11/2 de 2009 é a data do incêndio do orfanato. Mas O eu não seu sabia. Eusébio, no episódio 0 de Calamidade, escutava os números 0413 Ah, eu lembro, no eu rádio. lembro, eu lembro. 11/11, eles encontraram o corpo de Rafael Montes lá em Carpazinha. Não 13/11, o Virgulino morreu. 11/3 foi o sumiço da equipe Kelvin. 11/2 foi o começo da utilização de espirais no projeto. Caralho, parece Cinco muito mais do que eu 11/4, a equipe E chega em Carpazinha. 0413-0211 é a senha do É cofre que verdade. o Arnaldo deixou os documentos Do em Arnaldo. relação às Isso eu pensei. relíquias lá na Mansão Leone. O VD, ou seja, o nível de desafio do anfitrião no livro de regras, é 0413. Os 4 números que davam acesso ao terminal do anfitrião lá no episódio Sim, 7 de é. Desconjuração eram 0413-0211. Enfim, acho que deu pra 02. entender que esses números estão em todo fodendo lugar nesse RPG. Veríssimo, o que são esses números? Por que esses números? Por que esses Amigão, números? não sei. Esse é um dos mistérios aí que até hoje Vai ser existem revelado em Ordem por Paranormal. calamidade. Honestamente, Não era eu não porque acho era que vai ser aniversário nada do demais. Eu acho que é Selbit? só uma Não, coisa acho que que não. tá aí por algum motivo. É, o aniversário do Selbit É, é ó. 11/2, né? 11 de fevereiro. Ah, Talvez, é 11 sei do lá, 2. 4/13 Que é a hora que ele bonitinho. nasceu. Não sei. E aí é por isso que esses Sei, números deve estão em todo ser. lugar. Se você tiver uma teoria legal sobre isso, deixa aí nos comentários que eu tô muito Rafael, curioso. ele nasceu. Esse assunto desses números é muito fascinante pra mim. Você sabe o que a Eva Van Bloss e o Johnny Tabasco têm em comum? Ambos eram do orfanato Santa Menefreda. Pois é. Só que por serem bem Eu mais sei, isso eu velhos, sei. eles obviamente eram de uma época mais antiga do orfanato. Por isso eles acabaram não tendo nada a ver com toda a merda Ela que foi aconteceu adotada. lá. Quer dizer, a Eva teve um pouquinho, já vou chegar lá. Mas por eles Vazaram não meu terem CEP se ali, envolvido mano. diretamente com todos os escândalos que o orfanato acabou se metendo e todas as consequências desses escândalos, a gente costuma não lembrar muito que eles eram de lá, até porque é citado, tipo, uma vez só pra cada um deles. No caso da Eva, foi citado uma vez no finalzinho de Desconjuração, e do Johnny foi citado só no E o chat foi a loucura. Nossa senhora. Uau! Como falaram Eva Van Gloss do orfanato, não sei o quê. Mas que bom, porque senão a gente não teria pegado, Sim, provavelmente. foi muito Então bom. obrigado vocês, gente. final do episódio 7, né? Que é, inclusive, por causa do Johnny que a Eren e o Fernando encontram o orfanato. Chat em vai à primeiro lugar, né, loucura, porque ele passa mano, a com localização essas- do orfanato pra eles. Era só isso com mesmo, essas na real, coisinhas. curiosidade. É que muita gente não lembra, né, que eles eram do orfanato, Oh porque... my god! Enfim, não foi... tá bom, pode ir pra próxima curiosidade já, Veríssimo. Ah! Melhor banda, mano. Melhor banda. Os Dragões Metálicos. Dragões de Batalha. Uma banda de rock que viaja o Brasil inteiro fazendo shows e aproveita pra caçar e matar criaturas paranormais no caminho. Eles faziam isso há mais de 20 anos e eram uma das equipes mais Saudades. fortes e experientes da ordem inteira, até eles serem brutalmente assassinados no episódio 7 de Calamidade, curiosamente por um fã, o Gal, que acompanha a Gal? banda desde 2006, Safado. pelo menos. Safado, Que é mano. quando a gente vê ele usando uma camisa dos Dragões Metálicos na foto que é tirada no orfanato, nesse mesmo ano. Isso provavelmente é meio óbvio, mas os Dragões Metálicos são uma grande referência à Metallica, que é uma banda que o Selbit ama muito. Inclusive, o próprio tema dos Dragões Metálicos que tá tocando agora é uma releitura de Master of Puppets, de acordo com o Caraca, próprio eu não Júlio sabia. Victor, se utilizando de alguns dos clichês que o Metallica adora colocar nas hora. músicas. Mas as referências não param por aí. Os nomes de alguns dos integrantes dos Dragões Metálicos são muito Roberto. parecidos com os nomes dos integrantes do próprio Metallica, como Roberto Lutrijo, inspirado em Robert Trujillo, e Kurt Hammett, inspirado hora. em Kirk Hammett. Não só isso, mas vários dos golpes, várias das técnicas que os Dragões Metálicos utilizam são eu não referências sabia, a não. músicas do Metallica. Aqui vai alguns exemplos. Kurt Hammett tem duas habilidades chamadas Procurar e Destruir e Justiça para Todos, que são referências às músicas Seek and Destroy e Justice for All. Todos os outros têm isso. Não vou falar de todos porque são várias habilidades, mas deu pra entender já, eu acho. E as referências da Metallica vão tão longe que é até citado por um dos membros da banda que eles já tiveram outro baixista que morreu
há muito tempo atrás, exatamente como Metallica já teve um baixista que morreu e outro Nossa, entrou no lugar gente. dele na banda. Agora, outras coisas que não necessariamente têm a ver com Metallica, mas que também são legais sobre os dragões, são, por exemplo, o colar que o Leandro utilizava, que foi o primeiro presente que ele recebeu de um fã, ou a bandoleira do rifle do Kurt, que é a mesma bandoleira que ele usa na guitarra. Olha que foda esses Que da caras. hora! Esses caras são muito zica, velho. Uma São das minhas mesmo. maiores tristezas até hoje foi a morte desses brother, mano. Os dragões eram Verdade. facilmente uma das equipes mais legais de todo o Ordem. Queria ter Tomara que visto uma eles história estejam deles. fazendo altos shows de rock foda, onde quer que eles estejam. Ah, Ó, eu confesso que eu não sabia disso tudo aí. Mas desde quando eles apresentaram os Metálicos, eu já pensei já, tipo, deve ser uma paródia de Metallica, né? ah. Mas que tinha tudo isso aí eu não sabia, tá ligado? Mas na época eu pensei mesmo, pô, Metallica e tal. Eu mas não fora sabia isso- de nada. Literalmente não sabia de nada. Caraca, foda. Bora um pouquinho mais fundo, porque Bora. chegou a hora Nível da do mar. terceira camada. Debaixo do mar. Terceira camada. Pô, a gente mandou melhor da segunda camada do que a primeira. Águas claras. Ah, com certeza, Quem né? é Hakim? Quem é Hakim, gente? Para o cego, Ai, meu Deus. para o sedento, Ai, é a fonte de não água. creio que tem Para o isso, faminto, mano. é o pão. Ai, cara do Pra mim. Hakim, mano. É tudo. A gente gosta bastante do Hakim. E com bastante Muito. motivo. Mas você sabe quando que toda essa idolatria a Hakim começou? Na verdade, começou como uma piada que o Guaxinim fez lá no Revelando o Segredo na Floresta. E que foi se escalando e resultou em onde a gente tá hoje. Mas essa coisa toda do Hakim surgiu principalmente por o quão bom ele é como player de modo geral. Desde É. a interpretação até a gameplay do jogo mesmo. Exatamente. Criando fichas combadoras absurdas e travando as batalhas de ordem paranormal como ninguém trava. O Hakim é de longe o melhor player, objetivamente falando, do RPG no Da quesito hora, gameplay mano. mesmo. E Olha isso. Caralho, eu sabia, mano. Teve gente que falou pra mim, não, porque não sei o quê. Eu não lembro quem tinha falado, que acho que. Não lembro quem falou que era melhor que o Hakim, que tinha que dar uma olhada e tal. Eu falei, mano, o Hakim é o. Não sei se vocês falaram que era o Luba, ou se era Eu o acho Guache. que era, não sei. Mas eu falei, mano, o Hakim. Mano, não tem como não tirar esse mérito dele. Ele é o melhor player, tá ligado? O cara que sabe a fazer ficha, combar, entendeu? Ele é o melhor nesse quesito, tá Até ligado? o Devas, cara. Não é era querendo, tipo, roubado. desmerecer os outros. Porque. Então quer dizer que o Luba, o Guache, a Gabi, não sei o quê. Não. É que ele é o melhor, mano. Tipo assim, ele foi o que mais entendeu a parada. Eu falei isso várias vezes. E E outra. quem tá falando E outra, tipo, ele pesquisa pra caramba, olha isso. Não, ele. Tipo, ele mano, faz ele um monte de entendeu como é que coisa, funciona a mano. parada, tá ligado? Foda demais. isso não sou eu. E o Hakim, porque o Hakim é o player mais experiente de RPG que eu tenho. Assim, Olha o na mesa. Gente, cara. Porra, cara! Nossa, sério, na moral. mano. Ele é, Como eu fui ele é hateado por muito causa bom disso. em jogar RPG, em quebrar o sistema, em entender as regras do sistema. Top, mano. O cara é tão bom, mas tão bom, que nunca nenhum Sim. personagem marcado pelo Hakim, nenhum Quer dizer- personagem que carrega a marca do Hakim entrou no estado de morrendo. Eu repito, Sim. nenhum. Verdade. Nunca entrou em morrendo. O Thiago, lá na primeira temporada, você Morreu. pode pensar que entrou. Mas na verdade ele só desmaiou contra a degolificada na Eu primeira não vi a temporada. primeira temporada. Porque a condição de morrendo não existia na época no RPG. E quando o Thiago morreu, ele só morreu de uma vez. O Ele morreu de Dante uma vez. é mais impressionante ainda, porque o Dante literalmente nunca zerou a vida. Sim. Nunca a vida do Dante Verdade. chegou a zero. O cara nunca passou uma O rodada cara sequer peitou o morrendo. Kian e saiu E se eu não me engano, ele intacto. nunca chegou nem perto. Tipo, a vida dele sempre tá ou na metade ou cheia. Quanto ao Remus, ele simplesmente evaporou. O É, ele- Arnaldo virou ele que anfitrião. E antes que você É. fale do Vanderlei, que entrou em Morrendo de Segredo na Ilha, o Vanderlei não é um marcado confirmado do Hakim ainda. Pode ser que ele seja daqui a pouco e essa curiosidade inteira caia por água abaixo em uma semana. Mas de qualquer jeito, ainda é impressionante que o Dante, pelo menos, nunca entrou em Morrendo, nunca chegou nem Sim, perto, gente. considerando que ele é um dos personagens que mais tem tempo de tela em Ordem Paranormal. O cara é Exatamente. simplesmente muito bom, Meu mano. Deus. O cara é bom demais, mano. Eu Falando pago pau pro agora Hakim. ainda um pouco mais sobre o Dante,
Você sabia que era pra ele ser um combatente em Calamidade? Pois é, a ideia do Hakim era fazer o Dante ser um Isso eu não combatente sabia. pra Calamidade, com uma Caraca, olha o lança visual! muito zica. Caralho, Como que vocês estão foda! vendo aí, Gente, que era da pra ser mais ou hora! menos assim o Não. design do... Não, é bonito demais, Nossa, né? mano. Não, é bonito demais. O Dante é muito lindo, cara. O foda é que eu não Meu consigo Deus. ver ele combatente, tá ligado? Só consigo ver ele ocultista, mas que designer bravo. Mano, olha isso, cara. Olha isso. Meu Sensacional. Deus. Muito lindo, cara. O chat falou muito quando começou Calamidade. Falou? A gente não prestou atenção no chat. Meu Deus do céu, mano. Dante. Isso Foi acabou mal, sendo gente. alterado porque o Selbit pediu. Acontece que Calamidade foi a temporada de playtest do livro de regras. Então o a Selbit gente teve precisava memória de de Dory. pelo menos um ocultista no grupo principal pra testar o quão balanceado o ocultista tava e também pra mostrar pra gente uma gameplay de entendi. ocultista. Então ele pediu pro Hakim manter o Dante como ocultista mesmo, porque já tinha combatente no grupo e não tinha ocultista. Essa informação foi revelada pelo Hakim recentemente lá no Ele é Ordencast. maravilhoso, Inclusive, cara. um beijão pros meus manos do Ordencast. Foda. Você conhece o IMDb? Caso você não conheça, o IMDb É é o um que dos maiores classifica. sites do mundo Esqueci de o nome. avaliação de filmes e séries e Isso, enfim, avaliação. coisas no Da geral hora. de entretenimento. É um site que os espectadores vão lá e dão notas Nota? pra uma série, um filme. E aí o site vai lá e faz um compilado das notas e joga ali uma média pra série baseada nas notas que ela recebeu. Top. Beleza, Veríssimo, mas o que que tem? E daí? E daí que Ordem Paranormal tem uma entrada no IMDb. Lá tem literalmente gente! todos os episódios de Ordem Paranormal, incluindo os revelandos e até os transcendendo. Estão todos lá. Tem toda uma galera que fica lá no IMDb Caraca. adicionando os episódios Que da novos quando hora! saem, inclusive colocando em inglês as legendas dos episódios. Eu não sei se eles têm Foda, alguma hein? coisa a ver com a Fandom. equipe T, que coloca legendas em inglês nos episódios no YouTube, mas de qualquer jeito é uma dedicação foda que eu vejo pouca gente falando Da sobre. hora, De gostei. acordo Fandom com o foda. site, os episódios mais bem avaliados de Ordem Paranormal, ou seja, entre aspas, os melhores, são o último de O Segredo na Ilha, o último de Calamidade, o último de Desconjuração Ah. e o último de O Segredo na Floresta. Não Com necessariamente certeza nessa vai ordem, ser todos têm exatamente os 9.9 de nota, né? E sim, o limite é 10. Pausa. E os sinais do outro lado? Acho que na época que ele fez, acho que não saiu Sinais do Outro Lado. Não? Nossa, imagina Sinais do Outro Lado não tem. Pô, pior que é verdade. Eu lembro que nos últimos episódios de cada temporada Não, eu acho que esse... Não é do ano passado, gente? não saiu ainda nessa época. É, tá. foi ano passado que lançou. Foi bem no comecinho. Foi bem quando a gente começou Segredo na Floresta, começou Sinais do Outro Lado. Eu me lembro que o pessoal, tipo, quando a gente foi pra terminar, foi nos penúltimos episódios, a galera tava falando, ai, vai ter o revelando dos Sinais do Outro Lado, gente. Daí eu me lembro que todo mundo foi pro... A gente pediu pra que todo mundo fosse lá no revelando do Selbit naquele dia. Ah, é verdade. Bem lembrado. E tipo, que o pessoal Sim, sim. ficou com medo e tudo mais, tipo, não tem problema. Daí a gente falou, não, pode ir lá e tal. Sim, verdade, lembrei. Então é tipo uma nota quase perfeita. Então, enfim, o pessoal gosta dos episódios finais, mano. Realmente o pessoal é muito fã dos Acho que últimos por episódios aí dezembro, das né, gente, que temporadas. terminou. Mais ou menos. O maior pico de pessoas ao Finalmente. vivo com a gente também foi nos Eita. últimos Agora. episódios. Na quarta e última camada. Oxi. Credo, que medo! Vamos ver se você vai saber. Que medo, Pô, gente. eu tenho que saber pelo menos de uma, mano. Vou ficar muito triste se eu não souber nenhuma. Profundezas. O sanatório de Carpazinha era um lugar estranho. Sendo a primeira dungeon de O Segredo na Floresta, lá os agentes encontraram muitas coisas interessantes, mas também muitas coisas que até hoje nunca foram explicadas. O exemplo Exatamente. mais conhecido de todos Verdade. é o da Lourdete e da Aninha. Uma mãe e sua filha que saíram para andar nas montanhas, encontraram uma caverna e de algum A jeito caverna, a se caverna. conectaram ao símbolo do Santo Berço. Sendo que na época o Santo Berço estava longe de ser criado ali em Carpazinha com aquele símbolo específico. Mas de alguma forma, quase 100 anos antes, Lourdete e Aninha já tinham encontrado e se conectado com o símbolo daquele mesmo Santo Berço. Bom, isso todo mundo sabe. Agora, a partir daqui as coisas começam a ficar interessantes. Além da cela da Lourdete e da Aninha, na primeira cela
A equipe E encontrou um zumbi de sangue e lidou facilmente com ele. E junto com esse zumbi, na parede daquela cela tinha um pentagrama desenhado, juntamente com a frase "Deuses da morte comem maçã". Se você é otaku, você imediatamente Eu lembro que eu percebeu peguei essa É verdade, referência. quem falou Eu Death peguei, Note. eu peguei. Testando Death Note, manda um prisioneiro fazer isso e depois se matar. Mas de qualquer jeito, mesmo sendo só uma referência, ainda é curioso que o nome Deus da Morte surge aqui. Enfim, a cela número 3 também tinha uma coisa bem estranha. O paciente dessa cela era explodiu identificado lá. apenas com 2 interrogações. É É. como se ele não tivesse nome. E quando eles entram na cela, Da o Joe música, escuta da uma música. música estranha na verdade. cabeça dele. mas Dezenas e dezenas de episódios depois, mais especificamente É, no 16º episódio de Desconjuração, a gente descobre que essa música Foi. é Spiralen Melodium, a mesma que o Arthur toca na Mansão Endiabrada, a mesma que deixou Heitor Mari completamente obcecado. Não só isso, mas nessa mesma cela a gente vê uma silhueta Eu acertei. preta queimada na parede, com cinzas, como se alguém lembro de tivesse ter falado sobre isso, evaporado eu lembro ali, mesmo. carbonizado mesmo. Quem era esse? Por que ele não tinha nome? Por que o Joey ouviu Spiralen Melodium nessa cela? O Na que época é eu essa falei o música, quê, afinal? gente? Como Verdade, vocês podem verdade. ver, várias O que perguntas isso tem de foram relação? feitas nesse Eu não lembro do sanatório. que eu falei. Eu não lembro se você chegou a falar disso. Eu falei sim, Não tô eu lembrado, falei que era o gente. cara da... Eu acho que eu falei que quem tava ali na mansão que tocava, o cara tinha sido pego pelo doutor. Eu acho que eu falei alguma coisa assim, né? Bom, de qualquer jeito, Foi alguma coisa assim que eu falei e daí... espero que o Selbit responda pra Daí nós. todo mundo, é isso mesmo, eu não sei o que, tipo, que tava mandando que eu me lembrei que o Joey tinha escutado a música dentro da cela e era o cara queimado. Era a pessoa queimada, né? Eu acho que o Selbit vai reaproveitar pra responder todas essas dúvidas na próxima temporada. Eu me lembro Que eles vão voltar pra Carpazinha e aí vai ser a chance de responder essas Sabe o que perguntas. eu tô achando? Eu tô achando que como ele não falou, poxa, ele não falou nada sobre a menina e a mãe que desapareceram. A gente não sabe se elas estão vivas ou não. Elas podem estar em Tenebres também. Cara, tem Elas muita podem coisa, estar mano. lá. Tem muita Por coisa. que no Segredo da Ira tinha a mesma tinta que a Lourdete e a Aninha pintavam? Ou seja, gente, tem muita coisa pra desvendar, tá ligado? Entendeu? Eu acho que tudo a Nossa, gente vai descobrir demorar. no spin-off. Acho que no spin-off, quando lançar, vai contar mais sobre Tenebres. Aham. E a gente vai descobrir algumas coisinhas. E só em Calamidade que a gente vai... Calamidade vai parte descobrir. 2, que talvez feche tudo. E eu acho que vai ter uma Calamidade parte 3. Eu Porra, tô achando que a vai ter uma Bia, parte a 3. Bia tá muito à frente, Porque mano. tem muita coisa, amor. Tem muita coisa pra Tem ver muita ainda. coisa pra responder, é E verdade. ele vai deixar. E basicamente nenhuma delas foi respondida até hoje, 2 anos depois. Quase 3. Talvez Caraca. algumas dessas Eu acho nunca que é, sejam gente. respondidas. Só o futuro dirá. Só o Selbit dirá. Parando Eu pra acho que pensar, tem muita coisa a gente ainda. realmente tinha que voltar pra Carpazinha, né? Muita coisa ficou pra trás lá. Por exemplo, a Fenda. Veríssimo. O que é a Fenda? Bom, essa é uma boa pergunta. A única vez que essa tal de Fenda é mencionada é num documento do diário do Eric Jur, onde ele fala que se o parasita já é tão forte apenas com a proximidade à Fenda, o que mais poderíamos conseguir? O curioso é que ao Caralho, entrar eu na não lembrava caverna disso. do berço e se deparar com o parasita, ali. a equipe E não chega a encontrar nenhuma fenda, nem nada que se Sim. pareça com uma fenda. E como a gente sabe, algo ainda vive, algo sinistro ainda vive nas proximidades das florestas de Carpazinha. A tal fenda também não parece ter ligação direta com a Relíquia de Morte, visto que nada sobre ela aparece nas páginas do livro sobre a Relíquia de Morte. Portanto, ela deve ter mais ligação com a lore do RPG Ordem Paranormal em si do que algo do sistema, envolvendo a própria existência da relíquia. Mas, curiosamente, no entanto, a palavra fenda é citada uma vez no livro de regras, na seguinte frase: é importante notar que um local com a membrana enfraquecida significa apenas um caminho mais curto entre as duas dimensões, não uma abertura na realidade. Uma fenda, um local sem a presença da membrana, resultaria no fim do mundo devorado pelo outro lado. Pois é no mínimo sinistro.
Caraca, eu nem Você se lembrava lembra disso, dos mano. eventos que aconteceram na Ordo Calamitas entre os episódios 5 e 6 de Calamidade? Desde a invasão da Relíquia de Morte, até o Anfitro, até os Jogos do Anfitrião e o Kian aparecendo. Se eu te perguntasse quando, em que ano da linha do tempo de Ordem Paranormal esses eventos se passaram, quando eles aconteceram, você se lembra? Bom, se você respondeu 67 depois de Cristo, parabéns. Você tá certo. E se Não era você antes? respondeu 2021, Não, parabéns, depois. você também tá certo. Como assim, Veríssimo? Como o exato mesmo acontecimento pode Ó, pra não dizer que a gente não sabe e não lembrava, eu me lembro, eu sei, eu acho que o que ele vai falar aqui, mas aqui até hoje eu ainda me confundo nessa parte, tá ligado? existir em dois lugares diferentes do tempo? Com um pouco de caos, meus amigos, tudo Se não me é engano, possível. ele deslocou, Então, caso você eu não acho, saiba, deixa eu meio te que explicar apagou, exatamente não lembro. o que aconteceu na Ordem Calamitas em 67 depois de Cristo e em 2021. Assim, eu acho que eu tô certo, né? Seria muito engraçado se eu tivesse completamente errado, falando nada com nada. Mas, ó, até onde eu entendi, né? Se eu estiver falando alguma merda, que vocês me corrigem, por favor. Infelizmente eu não sou o Selbit, né? Eu não sei, mas eu tenho... Enfim, veja bem, a Semper Clausa, a porta de entrada da Ordem Calamitas, era conhecida por ser uma porta que nunca, em hipótese alguma, abria. E ninguém, nem mesmo a Máscara do Desespero, a magistrada, sabia o que tinha ou o que aconteceu do outro lado da Semper Clausa. Nem mesmo o Kian sabia. Por que isso? Bom, ao entrar nas ruínas da Ordem Calamitas, os nossos jogadores voltam no tempo, aparentemente. Entrando nos corpos Cara, dos esse é o antigos melhor marcados da Ordem episódio, Calamitas, assim, vendo de as coisas da Calamidade. visão dos marcados da Ordem Calamitas e controlando eles. O que as pessoas costumam achar é que ali eles Gostei muito desse descobriram episódio. da visão dos marcados o que aconteceu na Ordem Calamitas. Mas na verdade não, eles não descobriram o que aconteceu, eles criaram o que aconteceu. Antes daquele momento, no ano de 2021, nada havia acontecido na Ordem Excelente. Calamitas. E é por isso que a Máscara do Desespero, a magistrada, não sabia o que tinha acontecido. Porque nada tinha acontecido. Quando o Kian aparece no finalzinho dos Jogos do Anfitrião para pegar as relíquias, o Anfitro faz um acordo com a Celestine que se torna a magistrada. O acordo era: a Celestine recebia a máscara e o anfitrião recebia o controle de onde e quando tudo aquilo havia acontecido. Ou seja, basicamente uma porção inteira, um acontecimento todo da realidade foi movido de lugar na linha do tempo. Ele saiu de 67 depois de Cristo e foi para 2021. Ou seja, em 67 depois de Cristo havia literalmente uma lacuna no tempo. Um lugar então era basicamente específico o que eu tinha onde entendido nada mesmo. tinha acontecido. Uma lacuna que foi preenchida apenas no ano de 2021, quando os marcados entraram na Ordem Calamitas e criaram os acontecimentos desse dia. Mas sabe o que é mais doido ainda? Você se lembra o porquê tudo isso aconteceu em primeiro lugar? Por que a Ordem Calamitas foi extinta? Por que isso ficou dessa forma? Bom, foi principalmente por causa da invasão da Relíquia de Morte, né? Que forçou os players a ir pra sala da Relíquia de Energia e um deles acabou virando anfitrião e deu toda aquela merda. E se eu te contar que a Relíquia de Morte só invadiu a Ordem Calamitas porque o anfitrião apareceu e por que todo esse acontecimento foi movido na linha temporal? Isso porque, de acordo quando com o mexe próprio com Selbit, o elemento tempo, a morte morte não não gosta gosta. muito quando a linha temporal é quebrada. E esse negócio de viagem no tempo, assim, não é muito o que a morte gosta de incentivar. Então, quando os marcados voltam no tempo e assumem o controle dos marcados de antigamente, mudando, portanto, o que aconteceu naquele lugar, a morte fica puta e invade a Ordem Calamitas pra matar todo mundo. Acontece que por causa da invasão da morte, eles vão até a sala da Relíquia de Energia, o anfitrião aparece, portanto mais pra frente o acordo com a magistrada acontece e só aí os acontecimentos são movidos na linha temporal para 2021. Ou seja, os acontecimentos da Ordem Calamitas em 67 depois de Cristo só foram movidos para 2021 porque a morte invadiu a Ordem Calamitas. E a morte só invadiu a Ordem Calamitas porque os acontecimentos de 67 depois de Cristo foram para 2021. Resumindo, é um paradoxo. Para deixar em um formato que fique mais fácil talvez de entender, Pô, é como se eu conhecesse minha esposa e tivesse um filho. E aí, anos depois, esse filho voltasse no Paradoxo. tempo e Exatamente. fizesse com que eu conhecesse minha esposa. Nesse cenário,
eu só tive um filho porque eu conheci minha esposa em primeiro lugar. Mas ao mesmo tempo, eu só conheci minha esposa porque em primeiro lugar eu tive um filho. Afinal, o que depende do quê? O que veio antes? O que Esse é o aconteceu paradoxo. antes? Em Calamidade, aconteceu basicamente a mesma coisa em uma super mega escala, porque a invasão da base da Horda Calamitas depende do acordo da magistrada e do anfitrião para acontecer. Assim como o acordo da magistrada e do anfitrião depende da invasão da base da Horda Calamitas para acontecer. Como você pode ver, não tem lógica nenhuma e pensar nisso é uma completa perca de tempo. Existem infinitos vídeos explicando sobre paradoxos na internet, no YouTube, que com certeza fazem um trabalho melhor do que eu. Mas eu acho que pelo menos Capaz. deu para entender que não dá para entender. Eu tô Afinal, ficando maluco, com é exatamente certeza. isso que é um paradoxo. Bugou tudo a minha cabeça agora. Exatamente, mano. Nossa, eu Eu espero buguei muito. de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Acabou! Porque fazer Curti, esses vídeos mano. mais grandes Ah, e tem mais. mais bem produzidinhos dá um Foda. trabalho Gente, vamos lá se significativo. inscrever no Eu canal devo dele, estar hein? há quase um Eu mês imagino. fazendo isso daqui. Então eu peço por gentileza que você considere Tem se mais, inscrever no tem canal, mais, dar um tem like mais. e Tá compartilhar. inscrito, mano. Principalmente pra quem você Vamos conhece, assim. like. quem gosta de Ordem Paranormal, manda, fala assim, olha lá, Da hora, vê mano. aí se você Poxa. tá com os conhecimentos de Ordem em dia, se você Nossa, que ele sabe explicou tudo muito que tem pra bem. saber aí, as curiosidades. Manda pro seu streamer favorito reagir, manda pro pessoal falar sobre. Por favor, me ajuda demais esse tipo de coisa. Só me dá uma moralzinha aí, mano. Qualquer uma que seja, já tá ótimo. Muito obrigado pela atenção. Eu sou o Serveríssimo e até a próxima. Tchau. Que fofo, cara. Foda, foda. Nossa, que trabalho incrível dele, hein? Da hora demais, mano. Ô, a gente Tamo junto. acertou bastante coisa, né? Acertou. Mais do que errou, vai, pelo menos. Tipo, mais do que errou, não. Mais do que, tipo, não sabe. Ah, sim, só do Joey que eu não... Do Joey e do Ronaldo, juro que eu não lembrava, velho. Rodolfo. Rodolfo. Do Rodolfo eu não... Ah, ó, a primeira camada, que era pra ser a mais A gente fácil, errou tudo. a gente praticamente errou 90%. Mas a segunda, a terceira e um pouco da quarta aqui, a gente acertou bastante coisa até. Gente, tem mais aí? Mais icebergs pra nós? A Bia gostou dos iceberg, né? Gostei, cara. Top. Gostei demais. Muito top. Tem A alguma... Bia Tem mais viciou curiosidade nos sobre... iceberg. Sobre... Errou sobre não, vocês não ordem? perceberam, é diferente. Exatamente, Gabi. Exatamente. Tipo assim, a gente só não percebeu, ou no meu caso, às vezes eu esqueci, tá ligado? Você sabe como que é a minha cabeça, mano? É memória de peixe, É tá de ligado? peixe. Ah, entrou aqui, daqui a pouco já foi, já. Então tinha muita coisa que eu não lembrava, tá ligado? Mas a gente conseguiu acertar bastante coisinha. Acertar não, tipo, perceber bastante coisa. Que legal. E muito por causa de vocês, que, tipo, chegavam na hora ali e falava, ah, isso aqui não sei o que, tipo, sabe? E aí dava aquele toquinho e a gente, saquei, lembrei, entendeu? Então, da hora, da hora. Gostei.